Hoje nós vamos encerrar o tema, né, que nós iniciamos na segunda-feira, que é Vivendo o Propósito. Muita coisa bacana está aí gravada, né? Muito interessante. Eu quero hoje dar uma palavra aqui para abrir seus olhos, tá bom? E é a regra fundamental para você viver o seu propósito. Você quer saber, né, qual que é o principal passo que você tem que dar para viver o propósito de Deus na sua vida? Então, hoje eu encerro esse tema, Vivendo o Propósito. Nós falamos durante essa semana, perguntei se você estava vivendo o propósito, né? Falei também que Deus vai me proteger para proteger o propósito dele na nossa vida. Falamos muitas coisas sobre propósito essa semana. E hoje eu quero falar algo muito sério. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então, pastor, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Qual o primeiro passo que eu tenho que dar para viver o propósito de Deus na minha vida? Você já parou para pensar nisso? Pastor, eu quero viver o propósito. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É engraçado que hoje nós estamos encerrando o tema e aí eu quero encerrar com essa pergunta. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, pastor, para poder viver o propósito de Deus na minha vida? Sabe qual é a primeira coisa? Querido, você tem que cuidar de você. Sabe por quê? Porque como você vai viver o propósito de Deus na obra dele? Como que você vai pregar o evangelho? Como que você vai fazer o que Deus quer fazer através de você? Como que você vai desempenhar o seu ministério se você não estiver bem? A primeira coisa que Deus falou comigo, né? Ele me orientou, ele disse, você precisa se cuidar. E aí, irmãos, passa por uma série de coisas, né? Você tem cuidado de você? Você tem cuidado da sua saúde física? Ah, pastor, tem cuidado da minha saúde física? Você tem que cuidar da sua saúde física. Se você tem saúde, Deus vai te usar mais. Você vai poder dar mais para a obra dele. Você vai poder se dedicar mais. Eu tomei uma posição radical na minha vida, irmãos. Eu cortei várias coisas da minha vida. Estou falando de coisas materiais mesmo. Cortei refrigerante, cortei fritura, cortei massa. Muito pouco, porque a gente precisa, né? O nosso organismo precisa de carboidrato também. Mas eu cortei um monte de coisa. Por quê? Porque eu entendo que esse é o primeiro passo para que eu possa viver o papel, o propósito dele aqui na Terra. Para eu viver o propósito, eu tenho que estar bem. Tem que estar bem na minha saúde emocional. O que você faz para cuidar da sua mente? Não adianta você pensar na obra, no reino. Não adianta você pensar em tantas coisas se você estiver mal emocionalmente, mal fisicamente. Não, você tem que olhar no espelho e entender que para você conseguir viver o propósito que Deus tem para a sua vida, você precisa estar bem. Aí vem cá. Por que, pastor, que algumas pessoas têm pesadelo? Irmão, você tem que entender que a sua mente, você precisa alimentar a sua mente da forma correta, né? O que lá em Filipenses diz? Que tudo que é verdadeiro, de boa fama, tudo que é bom, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Então, para eu viver o propósito, eu tenho que estar, a minha mente tem que estar assim, saudável. Tem como você ter uma mente saudável ligando o noticiário lá, o jornal, só naquelas notícias ruins? Corta isso da sua vida, irmão. Tem como você nutrir a sua mente assistindo filme de terror, gente arrancando cabeça, aquelas coisas
Qual a inspiração, queridos, que uma pessoa tem para fazer um filme de terror? Então, irmãos, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, né? Cuide da sua saúde emocional, né? Tenha, sabe, coisas boas para ocupar sua mente. Diga, sabe, entenda que o que você fala, sabe, são decretos. Eu lembro que eu, muito novo, quando eu aceitei Jesus, com 11 anos, o pessoal já falava: olha, tem poder nas nossas palavras, cuidado com o que você fala. Aí o cara ganha um salário mínimo, ele já amaldiçoa o salário. O cara já fala: pastor, eu ganho um salário de miséria. Então o seu salário vai ser de miséria, você já proclama isso? Eu conheço pessoas que ganham rios de dinheiro e não tem nada, porque não são prósperas, né? Enquanto outras pessoas ganham pouco, mas não falta nada. Porque prosperidade não é você ter tudo. Pega essa chave aqui. Prosperidade não é você ter tudo, mas é não te faltar nada. Isso é prosperidade. Prosperidade não é você ter tudo, vírgula, mas é não te faltar nada. Ponto. Isso é prosperidade. Tá? Riqueza nem sempre é prosperidade, porque riqueza nada mais é do que o acúmulo de bens, enquanto prosperidade são necessidades supridas a cada dia, né? Nós precisamos fazer uma autoanálise, sabe, irmãos? Como é que você vai viver o propósito de Deus se tudo em você vai mal? Ah, pastor, eu quero saber como é que eu faço para começar a viver o propósito de Deus na minha vida. Então, é você fazer uma autoanálise. Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a minha vida física? Como é que eu estou? Aí a pessoa diz assim: pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso nenhum tipo de droga. Mas, irmãos, não é só isso. Quando a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é tudo aquilo que você consome. Entenda uma coisa, que os nossos sentidos, né, tato, visão, olfato, paladar, audição, os nossos 5 sentidos são as nossas janelas da alma. Sabe, quando o diabo quer te derrubar, ele vai por algum dessas janelas. Ou é pelo que você ouve, e aí você está ouvindo coisa que você não deve, né? Você está ouvindo coisa que você não deve. Entende? Você está vendo coisa que você não deve. Tudo é alimento que você está colocando para dentro do seu corpo, do seu espírito, da sua alma. Então você tem que ter cuidado com o que você ouve, com o que você vê, né? Com o que você fala. Tudo, queridos, com o que você toca, aonde você toca. Nós temos que ter cuidado. Precisamos cuidar do nosso corpo, mas assim, não só do corpo, mas é a totalidade do nosso ser. É a totalidade do nosso ser. Nós somos um ser triuno. Lá em Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Porque a Trindade Santa estava reunida lá na criação do homem. O Pai estava lá, o Filho estava lá, o Espírito Santo estava lá. Por isso, Gênesis 1:26 diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Né? E aí, assim como Deus, ele é um Deus triuno, né? A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem também é uma trindade: espírito, alma e corpo. Então, essa tríade, né? Essa trindade que somos nós, as 3 partes precisam estar saudáveis para que eu viva o propósito. O meu espírito me conecta a Deus. Então, como é que está a sua vida espiritual, irmãos? Para você viver o propósito, você precisa estar fazendo seu devocional diário. Você precisa estar lendo a Bíblia todo dia. Você precisa orar, ter tempo de qualidade com Deus. Pastor, mas o meu dia é muito corrido. Irmãos, eu também trabalho. Eu pego no meu trabalho.
na empresa de 8 às 18. De 8 às 18, todo santo dia. Só que eu sou representante, então, como eu sou representante, o meu trabalho não se limita a esse tempo não, de 8 às 18. Né? Eu estava aqui até quase agora trabalhando, respondendo mensagem de clientes, dando orientações, vendendo, lançando pedido. Né? Eu trabalho no notebook, no celular o tempo inteiro. Então, quem mexe com vendas sabe que é full time, né? Às vezes dá um problema na logística, você tem que resolver, dá um problema em qualquer coisa, você tem que estar ligado. Então, irmãos, caminhando aqui para o final da nossa live de hoje, são 10h45, eu quero fazer a oração da boa noite, para você ter uma noite de paz, para você ter um fim de semana também abençoado, um fim de semana que você possa estar com a sua família, curtir a sua família, curtir o domingão, ir para a igreja, ter um tempo de qualidade com Deus na igreja, adorar, louvar, bendizer, glorificar o nome do Senhor. Amém? Pastor Sandro, então, e aí? Resumindo aqui, né, a nossa live de hoje, encerrando esse tema Vivendo o Propósito. Primeiro passo que eu tenho que dar para viver o propósito de Deus da minha vida é cuidar de mim mesmo. Se você não cuidar de você, você não vai cuidar dos outros. Eu não tenho condições de cuidar dos outros se eu não cuidar primeiramente de mim. Se eu não estiver emocionalmente bem, eu não vou poder ajudar na emoção dos outros. Se eu não estiver fisicamente bem, eu não vou ter saúde para poder fazer tudo que Deus gostaria que eu fizesse. E tudo que Ele vai confiar nas minhas mãos. Então, como Deus me deu uma orientação para nós abrirmos a igreja aqui em Sete Lagoas, a primeira coisa que eu fui incomodado por Deus é cuidar da minha saúde. Fiz vários exames, graças a Deus estou bem, né? Estava com algumas deficiências porque eu também sou operado do estômago, né? Eu fiz bariátrica 9 anos atrás. Então o meu organismo ele não absorve todos os nutrientes, eu preciso suplementar, mas eu não suplementava, não tomava as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, as coisas que o meu organismo precisa. Agora eu estou fazendo isso. Cortei, irmãos, e é uma coisa pessoal. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me use. Então eu cortei tudo aquilo, irmãos. Se afaste de tudo que te afasta do propósito de Deus. É uma amizade? Afasta, irmão. Porque uma amizade que te afasta de Deus não é saudável para você. Sabe, se aquele filme lá te afasta de Deus, não veja. Se aquele lugar, o lugar que você frequenta diz muito do que você busca. O lugar que você frequenta fala muito a seu respeito. O lugar que você anda, que você costuma ir, diz muito sobre quem é você. O que você espera da vida, o que você busca, o que você almeja. Se você é um servo de Deus, irmãos, a cobertura aonde você frequenta é a cobertura que você tem. Por isso a gente fala sobre ir à igreja, né? A Leninha está aqui dando glória a Deus, amém. Né? Se você vai à igreja, olha a cobertura que você tem. Né? Quando começa a chover, você não vai ver as marquises correndo atrás do povo na rua, dizendo assim, tá chovendo, deixa eu te cobrir. Não é. São as pessoas que vão correndo para se abrigar nas marquises, nos lugares cobertos, para que a chuva não pegue. Então, se você sente que você precisa de melhorar com Deus, é você que tem que buscar a igreja. Você tem que estar debaixo da cobertura de uma liderança, de um pastor, de uma igreja, de um ministério. Eu busquei isso. Eu estava 1 ano aqui em Sete Lagoas, frequentando as igrejas, pregando em alguns lugares, mas eu estava efetivamente sem uma cobertura espiritual. Busquei. Efetivamos isso. Né? Hoje eu estou debaixo de cobertura, debaixo de liderança, debaixo de autoridade. Não caminho, não estou mais solto. Né? E hoje nós efetivamos isso com a vinda do apóstolo André para cá. Né? Hoje eu faço parte de um ministério, efetivamente falando, e estamos sonhando em abrir esse ministério, que já é uma direção de Deus, então já é uma realidade no mundo de Deus, no mundo espiritual. Tudo aquilo que nós
que Ele nos promete, na realidade dele já existe. Quando Deus te faz uma promessa, significa que aqui muitas vezes ainda não materializou, mas na realidade dele já está tudo pronto. Queridos, isso é que você precisa entender, a diferença do sonho do homem para aquilo que você muitas vezes acha que é o sonho de Deus. As pessoas falam assim, os sonhos de Deus jamais vão... Irmãos, entendam uma coisa. Eu não é polemizando, mas se eu fosse pegar o pé da letra, Deus não sonha não, a gente é que sonha, irmãos. É igual algumas pessoas. Por que, pastor, que o senhor fala isso? Porque, irmão, sonho é uma coisa do ser humano. É uma coisa que te limita, é uma coisa para o futuro. Eu sonho em ter minha casa própria, eu sonho em casar, eu sonho em ter meu carro, eu sonho. É limite. Deus não tem limite. Então Deus não sonha, Deus simplesmente ele comunica para você aquilo que já existe na realidade dele. Então promessa é algo para mim, é futuro, mas para Deus já é hoje, já é agora. Na realidade dele já existe. Então a igreja da aliança em Sete Lagoas, na realidade de Deus, já existe. Aí eu vou ter que trabalhar para que ela se materialize. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que fazer o que Ele manda, eu tenho que cumprir os propósitos que Ele me manda fazer. É assim. E eu vou encerrar falando sobre uma canção do Fernandinho. Fica comigo, ouça essa palavra e eu já vou orar. Uma nova história Deus tem para mim. Irmãos, Deus não tem uma nova história para você. Pastor, o senhor está me amaldiçoando, o senhor não sabe o que eu passei. Irmãos, eu sei, eu também já passei. Eu sou divorciado há 9 anos. E eu não casei para separar. Mas infelizmente coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não é porque a gente é de Deus que a gente está livre de passar por situações adversas na terra, não. E aí o que você vai fazer quando a tragédia acontecer? Você vai continuar vivendo, irmão. Vai continuar vivendo. O que você faz quando alguém que você ama morre? Todo mundo que está me ouvindo aqui já morreu alguém que você amava, algum parente seu. Eu já perdi o meu avô, que foi quem me ganhou para Jesus, minha avózinha que me criou depois que minha mãe morreu. Eu sofri muito, mas eu tive que continuar vivendo. Então, quando vem uma tragédia para a minha vida, é preciso ter muito mais fé quando a tragédia vem do que quando não vem. Tem gente que só tem fé quando o milagre acontece. E quando o milagre não acontece do jeito que a gente esperou tanto, eu tenho que ter muito mais fé quando não acontece do que quando acontece. Pega esse código. E aí o segredo para você viver milagre, e eu falei sobre isso ontem, o segredo para viver milagre é continuar de pé, continuar crendo, continuar acreditando. Olha, poxa, eu queria tanto, porque não é para ser, irmão. Quando não sai do jeito que eu gostaria que saísse, é porque Deus tem algo melhor. Eu tenho que acreditar que Deus sempre tem o melhor. Ele é pai. Pai não tem coisa ruim para filho. Pai de verdade, não. Ele tem o melhor. Então, Deus não tem uma nova história para mim, por quê? Peraí, quem foi que escreveu minha história lá atrás? Quem que começou a escrever a história lá atrás? Não foi Deus? Se eu disser que Ele tem uma nova história, eu vou estar simplesmente dizendo, declarando, afirmando que Ele falhou na história primeira. Ele falhou? Deus não falha. Essa é a minha história, que Ele ainda continua escrevendo. Ele deu uma vírgulazinha lá, mas a história continua sendo escrita. Eu termino essa live dizendo para você, independentemente da tragédia, da luta, da crise, do problema, do mal que aconteceu na sua vida, alguém pode dizer amém, irmão? Mas eu quero dizer para você o seguinte, a sua história não acabou. É isso que você tem que dizer. A minha história continua sendo escrita. Alguém pode declarar isso, pelo amor de Deus? Sua história não acabou, irmão. O autor da história é Deus. A história então vai ser reescrita porque aconteceu uma tragédia, porque você divorciou, porque você adoeceu. Não, a história continua sendo escrita, pelo amor de Deus. A história, ela só teve uma vírgula. O divórcio é uma vírgula. A doença é uma vírgula.
O desemprego, você perdeu o emprego, é uma vírgula. Uma nova história Deus tem para mim. Não. Ele continua escrevendo a minha história. Ele é o autor da história. E a minha história é uma história de vitória, de sucesso, de prosperidade, independentemente da crise, da guerra, do problema que eu tenha enfrentado. Eu enfrentei um problema gravíssimo na minha vida, mas eu creio, estou aqui, estou vivo, estou de pé, estou respirando, estou glorificando ao Senhor. Então a minha história não acabou. Aí ele tem uma nova? Não, ele continua escrevendo a minha história. Saiu do meu controle, mas nunca saiu do controle de Deus. Saiu do controle do Sandro, do pastor Sandro, da Luciana, do Lucas, da Marilene, das pessoas que estão na live. Querido, saiu do teu controle, mas do de Deus não sai. Nada sai do controle de Deus. Pega esse código, pega essa chave, entra para o fim de semana que começa hoje, nosso Shabat que já começou, declarando: a minha história não acabou. Mesmo que quando você começa a ler um livro, você não sabe o final dele. Um livro que você ainda não leu, sabe? Mas o autor, quando começa a escrever, nem sempre também. Eu já escrevi livro. Quando eu comecei a escrever o meu livro, irmãos, eu sabia onde eu ia chegar. Você que vai ler o meu livro, você não sabe. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia. Então Deus, quando começou a escrever a sua história, irmãos, Ele sabe o final. Mas na história, quantas vezes você se desespera? Você começa a assistir um filme, mesmo que você não saiba o que está lá no meio do filme e lá no final do filme, mas o cara que escreveu o filme, o roteirista, ele sabe. E quantas vezes quando você está assistindo o filme ali, você fica desesperado, você pensa: meu Deus, como que vai acontecer aí? Meu irmão, uma coisa eu te falo: a história continua sendo escrita. E o autor já determinou que o final é vitória. O final é vitória. É vitória. Nem sempre a vitória que você esperou, porque com ele é o cântico da vitória. Amém? Eu fico cheio de Deus, irmãos, quando eu penso nessas coisas. Porque transcende a compreensão humana. Falar sobre Deus, irmãos, é entender que Deus é um Deus transcendental. Sabe, não meça Deus por você, por nós. Nós somos muito pequenos. A nossa mente é pequena. A gente se desespera com coisas muito medíocres, pequenas. Eu já tive infortúnios gigantescos na minha vida. Eu já vivi infortúnios na minha vida. Eu já vivi tragédias, não só um divórcio. Eu já vivi tragédias particulares, perdas, meu Deus, que eu olhava e eu dizia: irreversíveis. Mas, irmãos, foge do meu controle, mas não foge do controle de Deus. Planos que foram frustrados, mas estou vivendo o sonho de Deus. Meu amigo, você é de Jesus? Você é um crente? Eu gosto. Hoje é evangélico, mas eu sou da época que era cana. Eu converti em 1985. Eu sou do tempo que lá no Ceará as pessoas apedrejavam crente na rua. Eu sou do tempo que eles xingavam crente porque a gente andava com Bíblia na mão. Hoje não. Hoje é o evangelho coach. Hoje é o evangelho que você tem que desistir das pessoas tóxicas. Jesus não desiste de ninguém.
Hoje o evangelho que é pregado é o seguinte, se você, se aquela pessoa é tóxica, então é o que os coaches dizem, mas deixa eu te falar uma coisa, nunca confunda. Tem muitos coaches abençoados, homens de Deus, que têm ensinamentos maravilhosos, porque a palavra coach significa treinador. Então tem muita gente que é treinador, mas não confunda treinador, coach, com pastor. Porque pastor recebe de Deus uma palavra para mudar uma trajetória de vida espiritualmente falando. Para dar direções espirituais. Mas o coach não, é 10 passos para você ser milionário, é 10 passos para você vencer na vida, é 10 passos para você ser rico, é 10 passos para você ter sucesso. Então, para você ter sucesso, você tem que eliminar pessoas da sua vida. Não conviva com as pessoas que são problemáticas, mas espera aí. Qual dos 12 discípulos de Jesus não foi problemático? Pedro? Meu Deus! Você andaria com Pedro hoje em dia? Não, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo não desiste das pessoas, porque elas têm problemas. Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo. E eu falo como pastor. Porque você pode até pensar que eu estou falando porque eu tenho problema. Não, irmão. Eu fui pastor por muitos anos, presidente de igreja. Estou alguns anos fora da direção de igreja. Mas até pouco tempo atrás eu estava pastoreando. E deixa eu te contar, você pode até desistir das pessoas. Deus não desiste de ninguém, nunca, jamais. Nunca, jamais. E eu digo para você, terminando aqui a live, Deus não desistiu de você, não desistiu de mim, não desistiu da tua história. Ele continua escrevendo a tua história. A tua história continua sendo escrita por Deus. Ele continua escrevendo a minha história. Talvez você entrou nessa live hoje pensando, a minha história acabou. Talvez você entrou nessa live hoje pensando, poxa, não há mais esperança. E aí vem um profeta, Deus vai escrever uma nova história. Irmãos, o enredo não terminou. Não acabou, irmão. O filme não terminou, o livro não acabou de ser escrito, você não terminou de ler, você não consegue ver um palmo na sua frente, mas ele já sabe lá na frente o final, ele já sabe. E eu antecipo para você dizendo, é glória, é vitória, é êxito, continua firme, continua de cabeça erguida, caiu, levanta, irmão, levanta. Pecou, pede perdão. Deus sempre tem uma porta aberta. Ele é pai. Você é amado. Diga para você, olhe no espelho, eu sou um filho amado. Diga, eu sou afortunado, abençoado, favorecido. Outra coisa que eu vou dizer para você, não espere um ano para você poder levantar. Irmãos, um dos maiores erros que a igreja cometeu, eu sou crente há 38 anos, eu sou crente, 38 anos, eu tenho 50 anos de idade, não me envergonho. E sou crente há 38 anos. Deixa eu te dizer uma coisa, a pior loucura que a igreja inventou é o cara pecou, agora ele tem que ficar um ano no banco da igreja sem tomar santa ceia, sem poder participar das coisas, sem poder fazer nada. Eu sou pastor, irmão, eu sou teólogo, eu sou pastor, eu conheço a Bíblia. Isso é mentira de Satanás. A minha história não acabou, ela continua sendo escrita, só acaba quando termina. E só acaba quando Deus determina. Só acaba quando termina, só acaba quando Ele diz, acabou, vem. Aí Ele recolhe os seus. Por isso a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Por quê? Porque eu vou viver até o último dia da minha vida. É redundância falar isso? Salmo 119, versículo 50 diz: o que consola o meu coração é saber que a promessa de Deus é que me dá vida. E isso é o consolo do meu coração, que a tua promessa, a tua promessa me faz viver.
A tua promessa, Senhor, é que me faz viver. É a promessa de Deus na tua vida que faz você ter vida plena, vida abundante. É que haja conservação da vida. A conservação da minha vida está na promessa de Deus. Está no fato de que Deus um dia me fez uma promessa, e é nessa promessa que eu me movo, é nessa promessa que eu respiro, é nessa promessa que eu tenho vida, é nessa promessa que eu sou renovado dia a dia, diuturnamente, diuturnidade de dias, eu sou renovado pela promessa do Senhor. É de glória em glória que eu estou sendo renovado. Não há uma nova história, é a minha história. Pode ser o pior, por pior que tenha sido a tua história, a tua decepção, a tua amargura, a tua ruína, meu amigo, o teu malefício, o teu infortúnio, por pior que tenha sido, a tua história não acabou. Não, tua história não acabou. Saiu do teu controle, mas não saiu do controle de Deus. Amém, amados? Beijo no coração. Graça e paz. Você vai ter uma noite muito abençoada. Esse final de semana vai ser muito abençoado. Você vai dormir o sono do justo. Você vai dormir e vai pegar no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Salmo 4. Diga isso, declare isso. Vamos, para a gente terminar, declare. A minha história. Comece a escrever aí. Você que está comigo até agora, escreve. Eu quero ver todo mundo escrevendo. Se essas palavras, se essas lives têm sido bênçãos na sua vida, você vai declarar essa frase que eu vou dizer agora. A minha história não acabou. Você pode dizer isso? A minha história. Alguém escreva isso para eu poder fixar aqui. Eu não dou conta de escrever agora. Mas diga isso, a minha história não acabou. Sabe por que ela não acabou? Porque ela continua sendo escrita pelo dedo de Deus. A tua história não acabou. A minha história, meu Deus, ninguém está escrevendo, está aqui. A minha história não acabou. Paula, a tua história não acabou. Roseli, a tua história não acabou. Marilene, Leninha, que eu amo tanto a sua vida. Serjão, a história de vocês não acabou. Sérgio, a tua história não acabou. Samara, lá de Aracati, no Ceará, a minha história, Samara, tua história não acabou. Luciana, de Itapipoca, no Ceará, tua história não acabou. Alexandra, de Itapipoca, no Ceará, tua história não acabou. Andrelina, eu acho que é de Fortaleza, lá do pastor Pedro Aristides, se for você, diga amém. A tua história, Andrelina, não acabou. A tua história não acabou. A minha história não acabou. Oh, aleluia. Coloque sua mão aqui junto com a minha. Coloque sua mão aqui junto com a minha agora. Onde você estiver, eu quero que você repete comigo. Repete comigo aí onde você está. Glória a Deus. É tão bom ver esses testemunhos, irmãos. Gente aqui de todo o Brasil, irmãos. E tem sido assim as lives, pessoas de vários lugares, ovelhas que Deus me deu em vários lugares, outros amigos, mas a grande maioria aqui, pessoas que foram minhas ovelhas, de diversas cidades, de diversos lugares. Então, queridos, onde você estiver, declare assim: a minha história não acabou. Declare isso: a minha história não acabou. Eu terei o melhor fim de semana da minha vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Recarabás. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. Ah, meu Deus, a minha história não acabou.
está só começando. Um beijo no coração, graça e paz. Segunda-feira a gente está de volta aqui com a nossa live. Tem tido tantos testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas. Então eu não posso parar. Paulo disse: ai de mim, minha filha Rebeca, te amo, meu amor, boa noite. Deus abençoe sua vida, te dê uma noite muito abençoada. E declare: a minha história não acabou. Não tem essa de nova história, não. Deus não tem nova história para você, não. Deus tem a tua história e a tua história não acabou. Declara para Satanás ouvir: a minha história não acabou. A minha história não acabou. A minha história não acabou. Deus abençoe a todos. Uma noite de paz. Aqui está chovendo, é prosperidade, é provisão de Deus. Um tempo de chuva na sua vida, um tempo de prosperidade. Acabou o deserto. É o que Maria Marçal está cantando. Acabou, esse deserto vai passar. Passou, deserto passou. Acabou. Amo todos vocês. Segunda-feira, 22 horas, detox espiritual. Nós vamos aprofundar. Você vai viver uma vida espiritual abundante, cheia de bênção da graça de Deus. Deus abençoe. Compartilhe essa live com todas as pessoas que você puder. Um beijo no coração. Chegar ao fim. Por quê? Graça e paz. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver com os olhos humanos, mas pela fé declare que o quê? Este deserto já chegou ao fim, já chegou ao fim, já chegou. Eu profetizo que já chegou ao fim na tua vida em nome de Jesus. Tchau.